Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais uma aula, mais uma lição, estamos na lição de número 11 do discipulado cristão, ainda no quarto ciclo. O tema da lição de hoje é: não julgue o próximo para que não sejas julgados. Aqui nós vamos aprender, Jesus aqui no sermão, ainda no sermão da montanha, ensinando os seus discípulos a respeito do não falar mal dos outros, não julgar a questão da conduta de vida dos outros. Não somos juízes, Nós, como ovelhas, muitas das vezes queremos ser juízes. E quando nós vamos ver nessa lição que é totalmente errado nós falarmos dos outros, sendo que todos nós somos falhos. Se não fosse Jesus na nossa vida, se não fosse o sacrifício da cruz de Cristo, dando a nós esse benefício da salvação, quem seríamos nós? Então todos nós somos falhos, e na condição de falhos não temos o direito de julgar a ninguém. O texto base dessa lição está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, versículo de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Para a meditação, o versículo de número 3 do capítulo 17 de Lucas diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. É o que nós vamos aprender nessa manhã. Para comentar essa lição, temos a presença do professor diácono irmão Junei, do Templo Central. A paz do Senhor, irmão Junei. Pai do Senhor, quero cumprimentar todos os irmãos do grupo Novo Viver, a todos os ouvintes, que conseguiram acessar o link aí, que estiver assistindo essa aula. Tem umas outras aulas também disponíveis aí no canal, que dá para acessar aí, essa aula é mais uma continuação das outras, Então eu quero cumprimentar todos aí, que todos possam assistir, vai ser uma bênção na tua vida. Amém. Irmãos, assim como o diácono irmão Junei disse, compartilhe esse vídeo. Ainda estamos gravando essas aulas, Estamos ainda nessa epidemia que não podemos aglomerar, então os templos ainda estão fechados no que diz respeito à escola bíblica dominical. Então estamos gravando esse vídeo, compartilhem com os seus amigos, com os seus familiares, assistam, participe durante a aula às 10h30 da manhã de domingo. Essa aula estará disponível, então você pode participar, deixa o seu comentário para que mais pessoas também possam ouvir e participar dessas aulas. Amém? Irmãos, nós vamos aprender aqui então que Jesus condena o hábito de criticar os outros, sendo nós mesmos falhos. Jesus está condenando esse hábito, irmão Junei, de falar mal do próximo, da vida do próximo, quando na nossa condição estamos falhos diante de Deus. Só pela misericórdia de Deus é que estamos levando, caminhando nessa terra, buscando sempre aprimorar no que diz respeito à palavra do Senhor. Então nós não temos o direito de falar mal da vida do nosso irmão, É o que nós vamos aprender nessa lição. Porque primeiro devemos nos sujeitar aos padrões de Deus, antes de criticar a conduta de vida dos nossos irmãos. Entrando no primeiro tópico, irmãos, diz assim: não devemos ser julgadores dos outros. Juízo de condenação.
Quando Jesus condena julgar os outros, aqui nós vamos ver que Jesus aqui não está condenando a condição dos magistrados, dos juízes, nos tribunais, porque é válido, né, o trabalho desses homens que julgam as causas dos homens, isto é, ele não estava condenando a instituição judiciária. Jesus também não estava dizendo que nunca devemos ter posições definidas em relação às atitudes e pensamentos expressos das pessoas. O que Jesus está dizendo aqui é que nós não devemos fazer julgar a vida das pessoas segundo um padrão de vida que nós achamos ser o correto. É o que os fariseus faziam na época, né, meu irmão? Nós vemos aqui, caminhando, né, para o final, Jesus já está indo para a conclusão do sermão da montanha. Então, para nós que estamos estudando, quem não pegou as primeiras lições, pode pegar as primeiras lições, porque se você partir do capítulo 7 de Mateus, versículo 1, não julgueis para que não seja julgado, você vai até entender como muitas pessoas pensam e falam. Elas estão erradas, mas se você falar não julgueis para que não seja julgado, a pessoa, ou se você aponta o erro, a pessoa fala assim, você viu a Bíblia diz não julgueis, não devemos julgar, né? Porque se você me julgar, e ali começa ali um conflito, mas Jesus está falando dentro de um contexto do sermão da montanha. Ele fala assim, eu não dei aos porcos, né, as pérolas, coisas de valor, e não dei aos cães. Ele está ali, alguém julgou que aquilo é porco, alguém julgou que aquilo é cão. Ele falou assim, não julgueis, mas não julgar no ponto de você ser hipócrita, está falando dos hipócritas, no ponto de ser um fariseu, no ponto de estar errado, tendo uma trave no olho, né, um argueiro. Jesus era o carpinteiro de Nazaré, que mexia com madeira, então ele usa o símbolo da madeira, né? A trave é uma madeira grande, e o argueiro é o pó daquela madeira grande, aquele cisquinho que não dá nem para ver no olho da pessoa. E a pessoa com a vida totalmente torta, mas vive uma vida de querer corrigir as outras pessoas. Ali ela fala mal, ali ela julga, e na verdade tem uma trave. Ele fala, não é que você não pode julgar, mas primeiro te conserta primeiro, tira essa trave que está te atrapalhando ver. De repente, depois que você tirar essa trave, você vai lá e vai até perdoar o teu irmão. O cisco é tão pequeno que você vai deixar passar. Mas a trave está no teu olho, ela te impede a visão de enxergar melhor. Então Jesus está falando aqui, olha, tenha misericórdia do teu irmão. Se for para julgar, que julgue com misericórdia, porque temos um julgamento de Deus por vir aí e a gente não vai conseguir escapar deles. E do mesmo modo que nós julgamos, nós também vamos ser julgados. Então é mais um ato de misericórdia no decorrer do contexto do Sermão da Montanha para nós. Verdade. No grego, julgar refere-se ao hábito da disposição de condenar e criticar. É uma crítica acentuada, é uma crítica injusta. Tem pessoas que só vivem criticando, né? Independente da situação do irmão, ela sempre está criticando. Ele tem um papel ali de crítico, de juiz, quando Jesus está condenando aqui, porque o hábito de julgar significa condenar. Há uma crítica que ela é válida. Muitas vezes a sua crítica, você vai ali, dá um conselho para a pessoa, aquela pessoa vai receber e vai ter uma mudança de vida. Mas aqui, no que nós estamos aprendendo nessa lição, o julgar aqui é aquele julgamento injusto com a única intenção de condenar aquela pessoa. Jesus aqui está asseverando que é pecaminoso esse ato. Seguindo para o segundo subtópico, para que não sejais julgados. O irmão Junei já deu uma pincelada sobre esse assunto. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: Jesus apresenta a razão dessa proibição do juízo maldoso e condenatório. Jesus, conhecendo o ser humano e amando todos, ele está dizendo o seguinte: não julgas o teu irmão, porque você poderá ser julgado. Nós vamos ver que aqueles que se mostram mais rigorosos
e juízes dos outros serão naturalmente os que estarão sujeitos à censura de terceiro. Quem muito exige será muito exigido pelos outros. É o que Jesus está dizendo aqui, né, Marginei? Quando você coloca na condição de juiz dos outros, certamente as pessoas que estão à sua volta julgarão o seu comportamento, a sua conduta de vida. João escreve que Jesus também ensinando, João capítulo 7, João 7, versículo 24, ele ensinando assim: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, né? Se você for julgar, então que tenha primeiro uma reta justiça para julgar, porque o ato de julgar, ele é tão normal do meio, não só do povo mundano, do povo de fora, como às vezes dentro da igreja ainda usa palavras tipo aos amigos misericórdia e aos inimigos a lei e a condenação. Mas não é isso que Jesus nos ensina aqui. Jesus disse para os amigos e inimigos a lei. Julgar significa usar critério, usar o juízo, estabelecer e discernir do certo e do errado. O perigo não é julgar, mas sim julgar. O perigo de julgar não é o veredito, mas sim o processo. O veredito é verdade do que é dito, né? Aí já é para um juiz, né? Já é para um juiz estabelecer, porque o que é errado para mim, no meu ponto de vista, pode não ser para o irmão Márcio. Então aí é onde a gente tem que se voltar para a palavra de Deus, porque vai ter partes também que Deus vai dizer assim: olha, não julgueis, mas a minha palavra julga. Né? Através da palavra, a gente vai encontrar a reta justiça. Né? Porque o julgamento divino, o julgamento vamos trazer para a parte judiciária, que nós mencionamos no início, julgamento não tem nada a ver com condenação. Porque o que Jesus está dizendo aqui, se nós não vigiarmos, as nossas críticas, os nossos julgamentos em relação à vida dos nossos irmãos, do próximo, já é um julgamento já com a condenação já certa, né? Então, não é o veredito. O julgamento é uma crítica, olhando para a visão de Jesus. Nesta lição, irmãos, nós devemos aprender o seguinte, que devemos ser rigorosos na avaliação que nós devemos fazer de nós mesmos. Se nós formos rigorosos ao ponto de avaliar nossa vida, nossa conduta de vida, assim como nós avaliamos a conduta de vida dos nossos irmãos, nós vamos ser melhor, né? Talvez na nossa ignorância nós achamos que somos perfeitos, né? Não conseguimos ver o que está de errado com as nossas vidas, o que realmente precisa ser mudado na nossa vida. Nós vamos ver aqui na lição a respeito do argueiro e da trave. Nós vemos algo tão insignificante talvez na vida do irmão, bem menos do que está acontecendo com a gente, mas na nossa visão turva, a gente só vê o defeito na vida dos outros, e aí, enquanto a nossa vida precisa muito ser mudada e nós não queremos nem tocar nesse assunto. Foi o que o salmista Davi disse, né, na sua oração a Deus, no Salmo 139, no verso 23 e 24, quando ele diz, na sua oração, pedindo a Deus para que sondasse o coração dele, né, para ver ali se havia nele ali algum caminho mau. Né? Porque muitas das vezes, se nós não vigiarmos, não lermos a Bíblia a ponto de analisar a nossa vida, como nós estamos vivendo, nós já achamos que está tudo perfeito. E o salmista Davi está dizendo, me sonda, e se há algum caminho mau em mim, que o Senhor possa tirar, para que eu seja perfeito diante de ti. Seguindo, irmãos, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Esse é o princípio da proporcionalidade. A mesma medida que usarmos para medir os nossos irmãos será usada para nos medirmos. Romanos 2, né? Paulo ele fala forte sobre isso aí, né? A palavra aqui diz inexcusável, vou trocar para a palavra mais fácil de entender. Portanto, és inexcusáveis quando julgar, né? Quer dizer, portanto, vocês não têm desculpa, né? Traduzindo para hoje,
Quando julgar, ó homem que quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Né? O povo daquela época, né, os fariseus, os chefes, né, das religiões, eles tinham um problema e julgava estando errado. E hoje nós às vezes pegamos o mesmo modelo, né? Não, quem julga sempre é o outro está sempre julgando e eu não. Enquanto a gente teria que olhar para nós primeiro, qual é a minha situação? Como é que eu estou diante de Deus? Será que eu estou em posição de falar isso com o irmão? Será que ele não vai ver algo em mim que eu mesmo não estou percebendo? Quando eu falar para ele algo, ele não vai falar assim, espera aí, mas e você? Né? E a gente vai, nesse ponto, ficar envergonhado. Então Jesus está falando aqui, ó, não julgueis, porque se julgar, vai ter consequência. E essa consequência pode nos frustrar, pode nos trazer mais problemas depois, por a gente não aceitar o julgamento, porque da mesma medida não vai ser perdoado, nós vamos ser julgados. Esse ensinamento de Jesus aqui, ele está dizendo a respeito do julgamento dos fariseus, porque eles eram errados e arrogantemente julgavam as pessoas, sendo eles errados. O que não significa dizer que devemos relevar o pecado como se ele fosse normal, como se fosse nada demais. Aqui o escritor dessa lição está dizendo o seguinte: não é que um cristão que cometeu um pecado, que escandalizou seus irmãos, não é passível de ser disciplinado na igreja, mas quando houver essa disciplina, que haja amor. É o que os fariseus não tinham, esse amor, esse cuidado, né? É claro que em relação a um escândalo, a um pecado cometido, aquele irmão tem que ser tratado. O pastor, né, juntamente com toda a igreja, vai estar ali e ele vai ser disciplinado. Mas até nessa disciplina, irmãos, tem que haver o amor, tem que falar mais alto, porque é uma vida ali que caiu, porém, com a ajuda de toda a igreja, vai se levantar em nome de Jesus e continuar o seu curso, né, de cristão nessa terra. Seguindo, irmãos, Jesus condena o hábito de criticar os outros, sendo nós mesmos falhos. É o que nós já mencionamos no início. Segundo tópico, irmãos, devemos primeiro olhar para nós mesmos. O termo argueiro, irmão Junei já mencionou, o argueiro era uma lasquinha de madeira, é uma fagulhazinha da madeira, um pedacinho muito pequeno que cai no olho da pessoa, prejudicando e irritando o olho. Já o termo trave, que aparece nesse mesmo versículo, é uma alusão a uma viga ou travessa enorme, que segura muitas tábuas. Jesus está dizendo o seguinte: por que reparas na minúscula lasquinha de madeira irritando o olho do teu irmão e não vês antes a imensa viga no teu olho? Nós vemos essa lasquinha irritando o olho do irmão, mas não percebemos porque estamos cegos, né, com a trave tapando a nossa visão. Eu costumo usar, né, nas aulas presenciais um exemplo, o óculos, né, as pessoas que usam óculos. Muitas vezes a lente arranha. E quando ela coloca no olho para enxergar bem, ela não vê o arranhado. Mas ela consegue ver o arranhado do óculos do outro, da outra pessoa. Esse exemplo ele serve para a gente ilustrar. Como ele está tão próximo dos nossos olhos, a gente não vê o defeito que está em nós. Mas o do outro ficou tão fácil para ver, rapaz. E para os outros está nítido. Por que você não compra um óculos novo? Está todo arranhado. Mas para o usuário está excelente. Ele não consegue ver um pouquinho. E está nele o defeito. Mas ele não está vendo. Mas para acusar o outro ficou claro, né? Ficou fácil. Né? É o exemplo que Jesus usou aí na época, ali, a madeira ali, né? A trave ali, seria como se fosse uma viga, onde você prega várias tábuas, o pozinho que voa, e sai aquele que entra no olho, né, que não é visto. Seguindo, irmãos, o tempo está correndo e nós temos muito assunto nessa lição. O próximo subtópico diz um princípio ético. Aqui nós vamos ver que é uma questão de ética. Porque é uma questão de ética, uma pessoa não pode chamar a atenção de outra
por ter cometido o mesmo erro que ela cometeu. É o que muito a gente vê, né? Essa lição é para nós, cristãos, que agora estamos vivendo nessa condição de cristão, tentando, né, com a ajuda do Espírito Santo, levar uma vida de retidão diante de Deus. E uma coisa que nós não devemos fazer, irmãos, é criticar os nossos irmãos naquilo que nós mesmos cometemos no nosso dia a dia, né? É o que o escritor dessa revista está dizendo, que é uma questão de ética, irmão Juninho. Eu ter os meus defeitos e criticar o Senhor naquilo que eu cometo diariamente, né? É uma questão de ética. Vamos fazer um aparato geral, o irmão Juninho comenta. O próximo subtópico, devemos ser mais tolerantes com o próximo do que com os nossos próprios erros. Aqui o escritor está dizendo o seguinte, irmãos, que devemos ser mais tolerantes com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros. Aquilo que é argueiro no meu irmão, no olho do meu irmão, quando eu vejo em mim, eu devo ver como uma trave, né? No versículo 5 do 7, Jesus chega aqui e chama de hipócrita, né? De ator fingido. Seu fingido, tira primeiro a trave do teu olho. Então, nesse segundo lugar que devemos ser mais tolerante com o próximo, nós poderíamos fazer mais exercício de 1 João 3, versículo 16, que diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Querem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e com verdade. Quer dizer, não amemos só de blá blá blá, só de falar, mas faça algo, prove que ama o teu irmão, assim você vai julgar menos, né? Vai tirar a trave, não vai ver. É tão pequeno o cisquinho do nosso irmão que dá para ser relevante, dá para deixar que por si próprio, ele olhando em nós que estamos mais tempo na casa de Deus, vê como um exemplo de vida e falar assim: eu quero ser um crente mais igual ao irmão fulano, que exemplo. E aquele cisquinho sai do olho, do que nós, às vezes, com a trave, com a soberba, com a arrogância, chega lá com os olhos tampados e querendo enxergar o que não tem para enxergar. O que se sai com o tempo, né? O que com o tempo as pessoas vão deixando, né? Os nossos convertidos sempre é taxado dessa forma. Não vou visitar aquele irmão porque ele ainda não está liberto, ainda falta isso, ainda falta aquilo. Quando eu me converti foi diferente, né? Então, devemos ser mais tolerantes, usar o ato de misericórdia. Né? Já pegando o que o irmão Junei disse, nós entramos no próximo subtópico, irmãos, a respeito da visão distorcida. Os olhos são usados nessa metáfora de Jesus não por acaso. Olhos falam de visão. Logo, Jesus está afirmando aqui que não assumir e resolver os nossos próprios erros distorce a nossa visão das coisas, de situações e das pessoas. Somente depois que nos livrarmos daquilo que turva a nossa visão, poderemos ajudar de forma correta aqueles que estão passando por situação semelhante à nossa. Que Jesus está dizendo o seguinte, irmãos: somente depois de nós libertarmos dos nossos próprios erros, porque enquanto estamos no erro, estamos com essa trave no olho, e essa trave nos impede de enxergar as coisas visíveis, né, nítidas. Isso, a nossa visão fica turva, e com a visão turva, em meio a erro, a pecado, nós não temos condição nenhuma de julgar as pessoas, né? Porque como que nós vamos falar, como que nós vamos julgar alguém fazendo ainda piores, né? Porque a trave aqui está dizendo que é muito mais grande do que o argueiro, né, movimento? A Bíblia diz, né, luz para os meus pés a tua palavra, lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. Uma das formas também é o poder da palavra, né, a leitura da palavra, né? O Sermão da Montanha, lido do começo ao final, dentro do seu contexto, da tua história, sem pausa,
é muito importante e muito excelente. Vários versículos aqui são distorcidos, inclusive esse mesmo fora do contexto, para a pessoa não saber os exemplos que Jesus citou. Jesus ele é tão enfático no Sermão da Montanha que ele faz parábola, ele conta história. Quando ele fala dos cães aqui, às vezes a gente leva para um entendimento do cão de hoje. Mas quando ele está falando do cães aqui, ele está falando de 2000 anos atrás, onde o cão era animal feroz, eles andavam em bando. Hoje seria como nós estivéssemos falando de lobos. Quando ele fala aqui, ó, não dê aos cães as coisas santas, nem dê aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem. Quem as pise primeiro aqui, quando ele fala as pise, está falando dos porcos. É porque eles entram ali na lama, ele pisa em cima de coisa de valor, ali não tem cheiro, então não é comida. Então ele pisoteia aquilo em terra. Mas quando fala aos cães, ele está falando aqui que vos despedace. O cão aqui, e além dele ser um animal selvagem, ele andava em bando, ele era carnívoro, né? Ele não era o melhor amigo do homem de hoje. O cão foi amansado para trazer para os nossos dias. Jesus está falando de algo daquela época. Então, não fica com dó do pet de hoje, que não tem nada a ver com esse. Daquele tempo, esse cão aqui, ele era carnívoro, ele não era amigo do homem, ele poderia se espedaçar. Então, Jesus faz essas comparação aqui, então ele tenta deixar claro, né, evidente as coisas assim, que nós possamos ter o entendimento, mas lendo o texto inteiro, o sermão completo, é o sermão mais famoso de Jesus Cristo, onde a gente está partindo já para o final e para a conclusão. A menina fala assim, mas ainda tem muita coisa para a conclusão. Não, é que Cristo ele é o maior pregador e o maior ensinador. Depois da conclusão, ele faz a aplicação. Então, nós temos mais aplicações, né? Que são as práticas, né? Então, que Deus continue abençoando e nos dando entendimento, né? Através desses textos. Amém. Irmãos, entrando no terceiro e último tópico, diz assim, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Isso aqui é uma reflexão muito importante que nós, eu, você que está nos ouvindo através desse vídeo, possa fazer uma reflexão sobre a sua vida. Eu faço, o irmão Junei faz uma reflexão sobre a nossa vida. E se Deus nos julgasse da mesma forma, com a mesma severidade com que nós julgamos o nosso próximo? Vamos entender? Sempre quando precisamos lidar com o problema de um irmão, um bom exercício para nós será fazer a seguinte reflexão. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Ainda mais, aprofundando um pouco mais, o que seria de nós se Deus fosse tão rigoroso e severo ao nos julgar como nós ao julgar os nossos irmãos? E se Ele fosse nos pesar na mesma balança? Se Deus nos pesasse na mesma balança que pesamos os nossos irmãos, se Deus fosse tão rigoroso conosco ao nos julgar da mesma forma que julgamos os nossos irmãos, né? A oração do Pai Nosso, voltando ali, ela de certa forma, se nós não vigiarmos a nossa vida, aquela oração ela se torna uma sentença, né? Perdoa os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado o meu irmão. É uma reflexão muito importante, né, irmão Junei? Que a gente, quando nós, né, for falarmos da vida dos nossos irmãos, nós nos perguntar, né? E se Deus pesasse na mesma balança que nós pesamos nós vemos a 2 Samuel, e os irmãos querem ler em casa, 2 Samuel capítulo 12, do 1 a 7, para conhecer a história, que às vezes a gente fala de algumas histórias bíblicas, no entendimento que todos conhecem a história, né? Eu me deparei com, às vezes, ter que contar a história inteira, porque a pessoa nem tinha ouvido falar sobre a história, mas 2 Samuel 12, do 1 ao 7, o profeta Natã procura o rei Davi, né? Davi tinha pecado. E Natã ali, ele precisa contar uma parábola para o rei, porque o rei poderia mandar matar ele se não gostasse. Aí conta uma parábola, e ele vai nessa parábola, ele vai falar ali de um homem que era rico, e tinha várias ovelhas, né, várias vacas, e chega uma visita, e ele mata justamente a de uma pessoa que só tinha um. Aí ele manda Davi julgar o caso, e Davi, ele se enfurece ali e fala, esse homem é digno de morte, esse homem tem que morrer. E Davi tinha uma trave, estava
tapando ali o seu olho ali, né? E Jesus, quando ele está falando do Sermão da Montanha, ele está usando a Bíblia, né, a Torá, o pessoal aqui, para poder fazer eles entender o que eles não estavam vendo, o que estava tampando os olhos deles. E quando Davi se levanta enfurecido, Natan fala assim: tu és este homem, né? Davi estava em pecado. E se Deus fosse tratar Davi da mesma forma ali, Davi morria. Né? E Natan fala aqui, ó, e Davi sabia que ele iria morrer. Né? E Natan aqui, ó, não é que ninguém vai morrer, alguém vai morrer. Mas Deus teve misericórdia de Davi. Então nós vemos ali que o erro ali não era Davi julgar, Davi era para julgar, mas era Davi julgar com misericórdia. Ele tinha que ter misericórdia daquele homem da parábola, porque aquele homem se referia a ele sem ele saber. Se ele tivesse misericórdia era mais fácil, mas ele não teve misericórdia, ele tem que morrer. Então é isso que Jesus está falando, né? Vamos julgar, vamos ter misericórdia, porque pode estar se referindo a nós mesmos, ao julgamento que vai vir para nós. E se nós ter misericórdia nesse julgamento, também vamos ser salvos por esse julgamento. Amém. Irmãos, bem rápido, o tempo já esgotou. Sobre dar coisas santas aos cães e a pérola aos porcos. Irmão Junei já falou muito bem a respeito desse assunto. O que nós aprendemos sobre esse assunto significa o seguinte, irmãos: convém não sair por aí aconselhando e exortando aqueles que realmente merecem censura, os hipócritas e pecadores, de forma geral, declaradamente arrogantes e zombadores, porque isso poderá ser perda de tempo, uma vez que eles poderão não dar ouvidos a seus importantes conselhos e depois ainda voltarão contra você. Isso significa, irmãos, que ao invés, muitas das vezes, de nós evangelizarmos e termos aquela visão evangelística em relação ao pecador, nós já queremos discipliná-los. Porcos e cães aqui, Jesus fazendo uma parábola com o que eles viviam naquela época. O irmão Junei já disse que os cães eram ferozes. Trazendo para o dia de hoje, se você for disciplinar uma pessoa que está totalmente fora dos caminhos do Senhor, ele não vai ter o discernimento de ouvir essas palavras, essas pérolas que é o Evangelho. Na conclusão da lição aqui está dizendo o seguinte, ó: esses conselhos do mestre são pérolas que seríamos absolutamente tolos em desprezar. Se assim fizéssemos, ou seja, se assim desprezássemos o Evangelho, seria como os porcos e os cães de sua fala, da fala de Jesus. Deus, porém, pela sua graça, nos deu discernimento para entender e apreciar o valor das pérolas do Evangelho. Nós temos esse discernimento. As pessoas, os arrogantes, os pecadores, aquelas pessoas que muitas vezes não aceitou Jesus ainda e não tem esse discernimento. Então, é o que o escritor está dizendo, é perca de tempo tentar disciplinar, né, irmão Junei? Quando nós devemos evangelizar. Irmão Junei, estamos finalizando essa lição. Mais alguma que o senhor quer colocar? Afirmando que João 7, né? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Julgar é importante, mas se julgarmos mal, seremos julgados com as mesmas medidas, né? Que o Espírito Santo de Deus continue falando a cada coração. Amém. Irmãos, que Deus possa abençoar a tua vida, que essa aula possa ser bênção na tua família. Que quando todos nós temos uns momentos de falha, só Deus na nossa vida para nos dar força, para vigiarmos cada dia mais. Quando nós tivermos que falar mal ou trazer em questão a vida do nosso próximo, que nós fazemos aquela pergunta que nós fizemos no final: e se Deus usasse da mesma forma com que nós fazemos ao julgar a vida do nosso próximo? Certamente nós viveremos melhor diante de Deus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais essa aula, por mais essa palavra abençoada que Ele nos deu nessa manhã. Irmão Junei, ora ao Senhor para a gente. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, obrigado, Pai, que estamos na Tua presença. Louvamos, ó Deus, a Ti, ó Pai, por essa oportunidade, ó Deus. Abençoa, Pai, a vida de cada um. A vida, ó Deus querido, daqueles que estão, meu Pai, dispostos a ter mudança, meu Pai, segundo a Tua palavra. Obrigado por tudo. Abençoa cada família, Deus. Santo é o Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. É o Teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.